A gente tem hoje aqui uma empresa que está trazendo para a gente, né, coisas bem legais em relação ao seu processo também de inclusão. Então, já já vou chamar aqui, né, os colegas para participarem com a gente, né. E a gente, né, nesse primeiro momento aqui, a gente vai ouvir um pouquinho, da empresa, né, o que que eles têm aí para compartilhar com a gente de bacana, né. Vocês têm aí o chat, vocês podem mandar suas perguntas, a gente também vai compartilhar aí alguns dados, né, da empresa com vocês. E aí a gente vai, né, batendo esse papo, porque com essa cara de bate-papo a gente vai conduzindo o nosso evento, que tem sido sempre muito bacana, muito legal, né, para todo mundo. Espero que vocês se sintam aí muito bem acolhidos, acolhidas, né, representados. E eu não fiz a minha breve descrição, né. Eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Estou usando aqui um fone de ouvido, né, desses conchas, né, grandes aqui. Sou careca, tenho cabelo raspado, né, estou aqui hoje usando uma blusa, e também sou pessoa com deficiência visual, né. Bom, então gostaria, para a gente não perder muito tempo aqui, gostaria de chamar o Newton, né, saber, Newton, boa tarde, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tá tudo tranquilo para você aí o áudio? Como é que você tá? Boa tarde a todos e a todas. Estou ouvindo muito bem. Parabéns pela apresentação. Imagina, que isso, eu que agradeço aí, e agradeço inclusive, o tempo, né, de vocês aqui, de toda a equipe que tá para participar com a gente. Esse é um momento muito bacana, né, muito rico para nós, né, de maneira geral, tanto para a gente enquanto empresa, como também para as pessoas com deficiência que vêm buscando aí uma oportunidade de trabalho, né. Então a gente vai aqui, conduzindo esse bate-papo de uma maneira muito gostosa e muito tranquila. Então acho que para a gente fazer assim um esquenta, né, como que a gente diz, né. Miro, gostaria de que, você falasse um pouquinho, né, do seu trabalho, né, quanto tempo que você está na empresa, explicasse para a gente um pouquinho, né, para quem não conhece a empresa, o ramo de atuação de vocês, né. Então, logo em seguida, se você também quiser, fica muito à vontade para falar um pouco aí já desse processo de inclusão das pessoas com deficiência, mas gostaria que você falasse um pouquinho, né, aí do trabalho de vocês, né, e do ramo de atuação, e também da sua trajetória profissional na Pague Menos. Eu sou o Olá. Newton. Uhum, uhum, tá bom. Sou eu, Pode né? falar. Pode falar. Tá bom. Então, eu sou o Newton Otávio, sou diretor de Gente, Cultura, Sustentabilidade e Suprimentos na Pague Menos e Extra Farma. Eu sou um homem de ancestrais europeus e povos originários do Brasil. Estou vestindo uma blusa polo de cor preta, com mangas curtas. Estou usando óculos de grau. Tenho cabelos castanhos escuros e curto. E no meu fundo de tela está aparecendo o fundo de tela azul, com imagens das nossas lojas Pague Menos e Extra Farma. Então, é com grande prazer que iniciaremos a nossa feira de carreira para pessoas com deficiência. Eu gostaria de agradecer a presença de cada pessoa que está aqui. Hoje vamos apresentar um pouquinho da cultura da Pague Menos e Extra Farma, falar sobre a nossa história, o perfil das vagas de pessoas com deficiência, as nossas boas práticas de diversidade e inclusão, e depois estaremos um momento para perguntas e respostas. Sobre a minha trajetória dentro da companhia, eu fiz carreira como consultor em gestão, então passei por duas grandes consultorias, chegando a ser sócio delas, e entrei na Pague Menos Extra Farma, assumindo uma gerência executiva de processos. Fui promovido em 6 meses a diretor administrativo, responsável pelas áreas de suprimentos, facilities, utilities, patrimônio. Então, cuidei de diversas áreas dentro da companhia, até ter a oportunidade de ser promovido para diretor de imobiliário e suprimentos e serviços compartilhados. E atualmente, há praticamente 3 meses atrás, 90 dias, assumi aí a responsabilidade sobre a diretoria de Gente, Cultura, Sustentabilidade, totalizando aqui 6 anos. Um ano como consultor, quando eu cheguei, e mais 5 anos, no dia 2 de julho
ainda neste mês, né, último dia do mês hoje, dia 2 de julho, eu completei 5 anos como executivo da rede Pague Menos Extra Farma, o que me faz muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa história. Que legal, hein? Que bacana. Puxa, parabéns aí pela trajetória, parabéns pelo trabalho, né? E, bom, 90 dias é um tempo que a gente vai cada vez mais, né, se inteirando desse assunto da inclusão, os pilares de diversidade, equidade, né? É um trabalho que, embora todo dia a gente aprenda, né? Independente se a gente tem 3 meses, 3 anos, 3 décadas de trabalho, sempre a gente tem muito o que aprender, né. Então, fico muito feliz aí de uma pessoa com uma trajetória bacana, né, tão capacitada como você, fazendo parte também aí desse grupo, desse time, né, trabalhando pela inclusão de um modo geral. E eu gostaria também, né, de que você compartilhasse um pouquinho sobre, esse momento da empresa, nesse processo de inclusão, né. Quais são as perspectivas, talvez, né, dúvidas sempre a gente tem, né, no processo. A gente sabe que as pessoas com deficiência, de um modo geral, são pessoas que também vêm se qualificando bastante, cada vez mais aí buscando a sua entrada no mercado de trabalho, né. Então a gente também tem um público que é bastante plural, né, de uma forma geral. Então queria que você, falasse um pouquinho pra gente sobre esse processo, né, mais voltado aí para a inclusão de pessoas com deficiência, até mesmo também para contextualizar um pouco as pessoas que estão com a gente, né, Nilton? Muito obrigado. Me sinto muito orgulhoso de fazer parte, né, desse trabalho, mas eu preciso convidar aqui, para nos ajudar a responder a sua pergunta, Renato, ou para contribuir com a gente aqui, a nossa gerente executiva de comunicação, cultura, sustentabilidade, educação corporativa, a Carol Félix, para fazer a apresentação inicial da companhia, da nossa cultura e também trazer um pouco dessa nossa jornada de inclusão. Carol? Oi, pessoal. Obrigada, Nilton. Obrigada, Renato. Eu me chamo Carol Imagina, Carol. Félix. Eu me chamo Imagina, Carol fica à Félix. vontade, bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada. Eu me chamo Carol Félix, eu sou uma mulher cis, branca, né, de cabelos medianos, um pouco aloirados. Estou vestida hoje com um vestido preto, da cor preta, usando um colar dourado e um lenço listrado. E no meu fundo de tela que eu tenho uma imagem predominantemente azul, mas também com as imagens das duas bandeiras, Pague Menos e Extra Par. E aí, toda vida que me convidam para falar sobre Pague Menos, para mim é um prazer, né? Pague Menos e Extra Farma, porque essa empresa é uma empresa que tem mais de 40 anos de história. E a responsabilidade social, a pauta de diversidade e inclusão, a pauta de sustentabilidade de uma forma geral, foi algo que sempre esteve no nosso DNA, né? Eu não sei se todas as pessoas que hoje estão aqui têm noção da grandiosidade que é a Pague Menos e a Extra Farma. Hoje, nós somos uma empresa com mais de 1.600 lojas espalhadas em todos os estados do país, mais Distrito Federal, e hoje a gente gera emprego e renda para mais de 26 mil pessoas, né? E a gente tem um propósito que é muito nobre, que é viver plenamente. Então, os nossos colaboradores, apesar do nosso segmento, né, ser varejo, mas a gente é um varejo que está dentro da saúde, é o varejo farma. Então, a gente viabiliza acesso a uma saúde e ao bem-estar de qualidade para os brasileiros. Muitas vezes, a Pague Menos está onde a saúde tem dificuldade de chegar. Então, quantas vezes os nossos colaboradores, né, não usaram barcos, às vezes, ou se deslocaram para fazer um atendimento, né, um primeiro atendimento para as populações nas 5 regiões do Brasil. Então, esse, de uma forma geral, é o nosso propósito de vida, é garantir que mais pessoas vivam plenamente, levando saúde e bem-estar para todo o Brasil. Então, é dessa forma que a Pague Menos e a Extra Farma se movem, né? Hoje nós somos uma empresa de capital aberto, mas nós nascemos de uma empresa, de uma estrutura familiar. Então, a Pague Menos, ela era uma empresa de cunho 100% familiar, ela abriu capital, né? Ou seja, com isso ela tem compromissos de governança muito mais firmes e com isso também a nossa expansão orgânica, ou seja, por meio de abertura de novas lojas
e por meio de aquisição, ou seja, a Extra Farma ela foi uma aquisição, é algo que estava no nosso planejamento estratégico de médio e longo prazo. Então, nos últimos 5 anos, a Pague Menos cresceu muito, né? Não só em número de colaboradores, mas também gerando ofertas de emprego para as pessoas. E aí, de uns 2 anos para cá, e eu vim para cá falando um pouco também sobre a minha carreira, e a mensagem principal que eu quero deixar para vocês é que a Pague Menos, sim, e a Extra Farma são empresas que geram oportunidade de crescimento aqui dentro, né? Então, quando eu cheguei aqui, inicialmente, eu vim com o objetivo principal de estruturar uma área de cultura, clima, comunicação interna e diversidade e inclusão. Passado 2 anos que eu cheguei aqui em 2021, esse leque abriu um pouco mais, mas sempre olhando com um cuidado genuíno com as pessoas. Então, dentro hoje do time de gente, né, que tem como liderança o Newton, eu olho para essas pautas de cultura, de diversidade, sustentabilidade, saúde e bem-estar dos nossos colaboradores. E eu posso dizer para vocês 2 coisas, que aqui a gente tem muita oportunidade de crescimento. Eu sou um reflexo disso, comecei como gerente, eu já estou como gerente executiva. O Newton também trouxe um pouco desse depoimento dele, que começou como consultor e hoje assume a cadeira de diretor. Mas a gente também trabalha muito a pluralidade, a diversidade e inclusão, porque a gente é uma empresa diversa por natureza, a gente está em todo o Brasil. Então, não tem como a gente não ser uma empresa diversa. E a gente está numa caminhada bem bacana, e o time de oportunidades especiais vem nos ajudando com isso também, de nos tornarmos uma empresa cada vez mais inclusivas, de ter cargos ali de primeira entrada das nossas frentes prioritárias de diversidade e inclusão, mas também de promover essas frentes prioritárias de diversidade e inclusão em cargos de liderança dentro da companhia. Hoje, o que é que norteia a Pague Menos em cada decisão, em cada processo seletivo, em cada promoção interna? São os nossos valores. Um dos nossos valores, que para mim é o que eu tenho mais fit cultural, é o de valorização humana. Mas além do de valorização humana, que a gente trabalha muito fortemente, a pauta de diversidade e inclusão e do respeito às individualidades de cada pessoa, a gente também tem um foco no cliente. Não tem como ser uma empresa de varejo farmacêutico que não tem um olhar genuíno para os nossos clientes. A gente tem um outro valor que é chamado superação de resultado. Aí quem tiver a oportunidade de trabalhar conosco ou já tenha passado por alguma experiência profissional no ramo do varejo, sabe que o varejo tem um controle ali orçamentário muito na ponta do lápis. Então, a gente sempre tem que olhar muito para os resultados, então não tem como a gente não ter esse valor dentro da nossa cultura. A gente tem inovação e soluções, também é um outro valor nosso, porque a Pague Menos ela sempre foi pioneira, né? Então, ela vendia até remédio, né? Isso era uma campanha de marketing que existia muito fortemente aqui no Nordeste, mas a gente começou muita coisa dentro das nossas farmácias. Então, a gente lá atrás, a gente recebia aquelas contas, né, de energia, água, que podia se pagar em farmácia. Então, a gente fomos a primeira rede farmacêutica a vender Coca-Cola, refrigerantes, ou seja, tem uma parte de conveniência que foi a Pague Menos que começou isso aqui no Brasil. Então, inovação e soluções é algo que é muito nosso. E isso vai para além da tecnologia, tá? Inovar na Pague Menos é ser criativo, é fazer o mais com menos, tá? Então, esse é um dos valores fortes da gente. Integridade, não tem como ser uma empresa com 40 anos de história, uma empresa que é uma empresa de capital aberto, sem falar de integridade, sem falar de ética, sem falar de governança, tá? Então, integridade é a nossa base para qualquer decisão, para qualquer negociação, para qualquer contratação que a gente venha a tocar. Sustentabilidade, a gente preza pela perenidade do nosso negócio, então hoje a Pague Menos ela trabalha muito fortemente para garantir um mundo melhor para gerações atuais e futuras. Então, como a gente tem uma agenda de sustentabilidade com metas públicas até 2030, a gente traz essa representatividade, esse cuidado que a gente teve, essa responsabilidade social que a gente sempre trabalhou para dentro da nossa cultura por meio desse valor, tá? Então, esses são os nossos principais, né? Esses são os nossos 6 valores. Então, valorização humana, superação de resultados, foco no cliente, inovação em soluções, sustentabilidade. E, Paula, eu esqueci de algum?
Falei todos aqui, né? Integridade. Integridade. Pronto, que é a base de tudo. Então, esses são os nossos 6 valores. Em relação ao perfil das nossas vagas, Renato, eu vou passar a bola para o Pedro. O Pedro hoje é o gerente executivo de gente. Eu costumo dizer que o meu trabalho não funciona se o time do Pedro não estiver tão completamente conectado com o que a gente entrega hoje. Então, eu digo, Pedro, a gente tem que olhar para essas metas de diversidade e inclusão, a gente tem que olhar para um processo seletivo mais inclusivo, e ele garante a efetividade disso na ponta, junto com o time que está abaixo dele, tá? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é PagMenos, o que é Extra Farma. Espero que vocês tenham ficado felizes de conhecer um pouquinho mais da nossa empresa por dentro. Obrigada. Aí a gente não fica só, né, feliz, como também bastante animado, esperançoso, né? Porque a gente sabe que com tudo que você falou, né, e cada área que você falou, cada área que você trouxe um pouco para a gente, isso está diretamente, né, ligado também ao público com deficiência, tanto quando a gente pensa em uma perspectiva como colaborador, colaboradora, né, dentro da empresa, como também quando a gente pensa no público, né, que é consumidor, né, de vocês também. Então, quando a gente pensa no trabalho, principalmente aí nos últimos 20 anos, né, as pessoas com deficiência também foram cada vez se capacitando mais e melhor, né, para enfrentar, né, para encarar essa concorrência que também é grande entre as pessoas com deficiência dentro das empresas, né? Essa perspectiva de inclusão que você trouxe, uma perspectiva muito legal, porque a gente vê que não é uma perspectiva de inclusão olhando lá para uma lei de cotas unicamente, né? Uma perspectiva de inclusão dentro do que a gente conhece como ESG. Então, todas as empresas hoje que não se preocupam com os seus impactos ambientais, sociais, com a sua governança, a gente sabe que ela, infelizmente, vai ficando para trás, né? E é exatamente o que não acontece com vocês, né? Com toda essa perspectiva, eu acho que a gente pode pensar muito grande, pensar muito alto, também nesse processo de inclusão para as pessoas com deficiência, que hoje estão aí, né, não só com competências para assumir cargos iniciais, cargos operacionais, portas de entrada, mas também assumir setores jurídicos, trabalhar também na área de TI, na área de informática de um modo geral, né? Então, acho que é um processo que quanto mais a gente aprende a incluir e cobrar desses colaboradores e colaboradoras com deficiência, né, a gente vai aumentando o nosso número, né, de pessoas com deficiência, que no final das contas acabam aí compartilhando, né, as boas práticas das empresas que estão trabalhando, e tenho certeza que com vocês também não é diferente e não vai ser diferente, né? Mas fica à vontade, Newton, acho que você ia falar agora também, né? Na verdade, é o Pedro que vai falar, né? Ah, o Pedro, é verdade, Pedro. Bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Pedro Amaro, sou gerente executivo de gente, assim como o Nilton, tenho pouco tempo aqui na cadeira, embora já tenha muito tempo de PagMenos, tenho apenas 100 e poucos dias aqui na cadeira de gente. Sou homem, de cor branca, uso óculos, estou vestindo camisa polo branca, com mangas curtas, tenho o cabelo castanho, curto, um pouco de barba, bigode, cavanhaque, tudo na mesma cor que castanho. E no meu fundo de tela está aparecendo o símbolo corporativo que une as duas bandeiras da farmácia PagMenos. Aqui, tem aqui. PagMenos e Extra Farma, as duas. A PagMenos e Extra Farma, como a Carol bem falou, está presente em todos os estados do Brasil e mais de 400 municípios. Né? Atualmente, a gente tem mais de 1.000 pessoas com deficiência fazendo parte do nosso time de gigantes, que é a forma como a gente se identifica por aqui. Tá? Somos uma empresa que está sempre em expansão, então a nossa expansão, como a Carol inclusive falou, a nossa expansão se dá abrindo ou adquirindo novas lojas, né? Consequentemente disponibilizando novas vagas para o mercado. Né? Em alguns momentos a gente acelera mais, em outros momentos a gente vai um pouco mais devagar, os ciclos da economia ali que dão um tom da nossa velocidade, tá bom?
Para além das vagas novas, a própria dinâmica do nosso segmento e o nosso porte também, né, produz uma oxigenação natural do nosso quadro de funcionários. Afinal, somos mais de 25 mil pessoas, né? Então, sempre tem ali alguém que deixa a companhia, né? E então a gente sempre tem uma vaga que pode surgir eventualmente. Todas as nossas vagas são abertas e preenchidas de acordo com a aptidão de cada pessoa candidata aos requisitos das atividades a serem desempenhadas. Somos reconhecidos e temos orgulho, inclusive, de ser uma empresa muito inclusiva. Tá? Então, falando um pouco mais sobre o que esperar das nossas vagas, é importante compreender que o nosso negócio ele se divide em 3 grandes grupos. Tá? A gente tem as farmácias, obviamente, nós somos as farmácias Pague Menos e também as farmácias Extra Farma, que em média possuem ali cerca de 15 pessoas trabalhando. Algumas farmácias trabalham durante mais tempo, então a gente, vendem mais, etc., precisam de mais gente para atender nossos clientes, podem ter ali mais de 20, 25 funcionários. Mas, em geral, se você for olhar bem, nós temos cerca de 15 pessoas aí trabalhando por loja, diariamente. E em várias delas contamos com pessoas com deficiências nas mais diversas atividades e funções. Desde um caixa, um farmacêutico, um balconista, um auxiliar, um fiscal de loja, ou até mesmo um gerente da loja. A gente não faz distinção. Para que os nossos produtos cheguem até as lojas, a gente conta ainda com 9 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Neles, nós temos auxiliares de logísticas, encarregados, supervisores, subgerentes e os gerentes de CDs, em cada uma dessas unidades. Né? E, por fim, a gente tem alguns escritórios espalhados pelo Brasil, inclusive em São Paulo, mas a nossa matriz fica aqui em Fortaleza. Os escritórios, eles desempenham atividades de suporte à operação fim da gente, que a nossa operação é vender remédio, vender higiene e beleza, levar saúde às pessoas na ponta, né? Saúde e bem-estar. Mas a gente precisa ali de um suporte. A gente chama de back-office esse negócio. As vacas e funções nos escritórios vão desde um assistente para atividades menos complexas até os níveis de diretoria. Então, temos atividades mais complexas. E também não temos distinção, se a pessoa com deficiência ou não. Nossas vagas estão disponíveis no portal, né? A gente está subindo mais algumas que não estavam ainda, já dei uma olhada no link aqui, e eu convido a todos aqueles que estiverem interesse em fazer parte de uma empresa inclusiva e diversa, que preza pela igualdade de oportunidade a todos, que entre lá, deixe seu currículo e participe dos nossos processos seletivos, tá bom? Então, do meu lado, o recado era esse. Não sei se gerou ainda muita dúvida, a gente pode mais adiante aí essa análise, tá certo? Eu tenho uma pergunta para você e acho que até serve também como uma sugestão, uma ideia, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Então, a gente muitas vezes tem um currículo um pouco mais extenso, ou às vezes a gente tem mais de uma área de interesse, né? Então, na sua opinião, né, qual seria assim, uma sugestão bacana? Eu mando um currículo geral, né? Ou, dependendo da minha área de interesse ou das minhas áreas de interesse, fica mais prático, mais direto eu mandar um currículo mais enxuto, de acordo com as competências e habilidades para cada área que eu tenho interesse. O que você acha? Essa pergunta é interessante. Eu, sendo bem honesto, na hora que você vai analisar um currículo, quanto mais robusto e sucinto ao mesmo tempo, melhor. Né? As experiências diversas, elas compõem também quem você é e as suas capacidades, né? As habilidades, elas, se você olhar de uma forma holística, elas dizem muito sobre você mesmo, né? Você ter passado por alguma experiência diferente do que é aquela vaga necessariamente, não é um fator excludente, né? Óbvio que nos dias de hoje, em que todo mundo está com pressa, todo mundo quer fazer as coisas o mais rápido possível para fechar vagas, por exemplo, às vezes você não tem tempo de olhar 3, 4, 5 páginas de qualificações anteriores. Óbvio que seria um mundo ideal que você conseguisse ser um pouco mais conciso, mas deixasse de colocar ali o que para você significar que o que para você alguma experiência tenha significado, não deixe de colocar. O excesso ele não é prejudicial, tá? Desde que lembre-se sempre. Não passe de 2, 3 páginas, porque vai ficar um negócio mais complicado, tá? E sobre onde encontrar e de que forma agir, eu sugeriria que se candidatasse em cada uma das vagas, tá? Então, se você tem uma vaga de tal coisa, você vai nela, se candidata, vai nela, se candidata. Então, acho que é melhor para o recrutador, porque, assim,
nós somos uma empresa gigante. Então, assim, para aquela vaga tem uma pessoa recrutando, para aquela outra tem outra pessoa recrutando. E as aptidões para uma vaga não necessariamente pode ser para outras. Então, às vezes, é melhor que você tenha aplicado nas duas do que em uma só. Tá bom? Que legal. E assim, quando a gente pensa de um modo geral, né, e aí fiquem à vontade para responder, né, quem de vocês entender ter mais informação nesse sentido, né? Quando a gente pensa hoje, né, em todos os estados, mais o Distrito Federal, a gente tem uma ou outra região do país em que existam mais vagas para pessoas com deficiência, ou isso está mais ou menos equilibrado, assim? Como que vocês entendem isso hoje? Quais regiões existem mais oportunidades? Renato, eu sinceramente vou te dizer uma coisa. A gente não privilegia essa coisa do temos vagas para deficientes. Acho que todo mundo aqui tem direito à oportunidade. Se eu tenho uma vaga, você pode se candidatar. Você pode se candidatar. Nós não somos excludentes no, não, essa pessoa não está apta. Não é isso. A gente vai olhar para todo mundo. Todas as nossas vagas, elas são inclusivas. Eu acho que isso é importante ser dito. Onde que essas pessoas podem se encaixar mais, essas pessoas no sentido de tem vários tipos de dificuldades que as pessoas enfrentam. Então, é difícil eu dizer que para ti não se encaixaria de uma forma, nessa posição, naquela outra, porque cada pessoa é uma pessoa. Né? É um pouco mais complexo eu chegar aqui e cravar alguma coisa nesse sentido. Entendi. Maravilha. A minha pergunta foi, né, exatamente assim, em relação de oportunidades mesmo, né? Mas acho que é um pouco disso que você trouxe também, né? Renato, até complementando, Uhum. o nosso negócio ele é muito dinâmico, tá? Então, você está pensando, às vezes a gente está do outro lado do balcão e não tem a noção do quanto o giro acontece de pessoas que passam na nossa empresa. Então, assim, sempre tem vagas, sempre. Que Sempre legal. estão surgindo vagas, independente do local. Sempre vão ter. São muitas, são poucas? É claro que o grau varia. Mas o nosso negócio, ele é dinâmico. Seja porque eu estou abrindo uma loja, seja porque a oxigenação, como eu mencionei anteriormente, ela acontece naturalmente. Né? Às vezes a pessoa está num emprego de início de carreira e ela terminou uma qualificação e ela está buscando outra coisa. Então, ela sai. Então, uma vaga fica lá disponível. Então, isso é natural, tá bom? Então, Que sempre tem legal. vaga. Maravilha. E Renato, hoje, assim... pois não. tá, Renato, só complementar um pouquinho do que o Pedro trouxe, a PagMenos específico, né? É uma empresa que nasceu no Nordeste. Então, a gente tem podemos dizer que a gente tem mais oportunidades aqui, porque além das lojas, que são muitas, principalmente no Ceará, a gente também tem a nossa matriz e a gente tem 2 centros de distribuição no Ceará. E tem alguns outros estados que a gente, além das lojas, tem esses outros centros de distribuição que o Pedro trouxe na fala dele. Então, a gente tem vagas em São Paulo, a gente tem muitas vagas em Goiás, no Pará, no Maranhão, Minas Gerais. Então, por quê? Né? E aí eu te falo mais vagas nessas regiões, porque eu tenho mais unidades de trabalho nessas regiões, além das lojas, centros de distribuição, que é um trabalho mais aí da logística, né? Daquela galera que faz o pedido para mandar para a loja. Então, de uma forma geral, nas regiões onde nós temos centros de distribuição e lojas, a gente também tem mais oportunidades, tá? É só um Que complemento legal. aí à fala do Pedro. E isso que o Pedro traz é muito verdade. As nossas vagas, elas não restringem para ninguém. Então, assim, qualquer pessoa pode participar dos nossos processos seletivos, tá? Então, a gente tenta fazer a inclusão de todas as formas. Seja um cargo de entrada, seja de um operador de loja, ou até mesmo um cargo de uma liderança, um coordenador, um gerente de loja, tá? Então, vai muito também das características ou da habilidade técnica e comportamental que aquela pessoa tem para suprir aquela demanda da companhia. Muito bacana. E hoje vocês têm, assim, um número aproximado de quantas pessoas com deficiência vocês têm, no país ou em algumas cidades, assim, de um modo geral, assim, tem uma previsão disso, né? Porque mais de 25.000, 26.000 colaboradores, né?
é bastante gente, é uma empresa enorme, né? Então a gente sabe também que as possibilidades para as pessoas com deficiência também são grandes, né? Quando a gente leva em consideração tudo que você acabou de dizer para a gente, os setores operacionais, as portas de entrada, mas não só, né, quando a gente olha também, sei lá, para o jurídico, quando a gente olha para os setores de TI, quando a gente olha para a logística de um modo geral, os centros de distribuição, né, quantas possibilidades. Isso deixa a gente muito feliz porque nós temos pessoas com deficiência que têm nível médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Então, é realmente aí um trabalho grande, né, para a empresa de um modo geral, né. Mas hoje vocês têm mais ou menos uma ideia de quantos colaboradores com deficiência estão com vocês? A gente tem mais de 1.000, tá, Renato? Inclusive, eu falei ali há pouco, a gente tem mais de Ah, sim. 1.000 e até pelo tamanho, se você fizer ali, infelizmente, né, a gente ainda sente uma certa dificuldade, já tivemos muito mais dificuldade no passado, tá? Mas a gente ainda Uhum. sente uma certa dificuldade de trazer mais gente para nós. Às vezes a gente tem de falar, putz, por que que o pessoal a gente queria mais gente, a gente queria Uhum. mais. Nós, na verdade, nossa meta nós temos uma meta ISG que é 6% do nosso contingente de funcionários até 2025 ou 30, agora até 2030 de- deveria ser de pessoas deverá ser, né? Nós vamos trabalhar para que isso aconteça e estamos aqui para fomentar isso, né? Que seja de Que legal. pessoas portadoras de pessoas com alguma deficiência, né? Então, Uhum. a gente, como eu falei anteriormente, somos totalmente a favor dessa causa e nós somos, inclusive, reconhecidos por isso. Em algumas pesquisas de marca empregadora, etc., é muito forte. E, na verdade, o traço mais forte da nossa marca é esse, da diversidade e também da inclusão. Então, Sim. isso é uma coisa que a gente se orgulha. Eu, particularmente, tenho mais de 10 anos de casa, eu me orgulho disso. Eu trabalho aqui feliz de saber que a gente faz a nossa parte para a sociedade. Então, pelo menos a gente tenta levar adiante ir além da fala, entendeu? E com as Claro. ações. E a gente, assim, né, a nossa hora voa. Agora que eu olhei aqui, a gente já passou de 4h30, 4h35. E também queria dizer para vocês, pessoal, fiquem muito à vontade, tá? Tanto para mandarem as suas perguntas aqui pelo chat, vocês, tá? Caso queiram responder diretamente pelo chat, mas também, eventualmente, se tiver uma ou outra pergunta que vocês entendam ser interessantes para que todas as pessoas ouçam também, né? Podem fazer a pergunta diretamente aqui, para que todo mundo veja, todo mundo ouça, podem responder. E uma pergunta que é muito comum também, né, Newton, Pedro, Paula, né, é uma pergunta assim, né, no caso das pessoas com deficiência. Olha, eu tenho uma deficiência e eu tenho mais de 50 anos, né? Isso é um impeditivo, né? E o que a gente costuma, né, ver e a gente fica muito feliz com isso, é que, muito pelo contrário, né, e percebo isso também muito na fala de vocês, quando a gente tem uma pessoa com deficiência que é 50 a mais, uma pessoa com deficiência que é uma pessoa preta, uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência que é mulher, né, isso traz o que a gente chama de interseccionalidade e muito pelo contrário, né, não é um impeditivo, é uma questão a favor, né, porque essa pessoa pode colaborar com a gente enquanto empresa em mais de um pilar de inclusão, né. Acho que queria ouvir também um pouquinho disso, de vocês aí, pessoal. Renato, eu gostaria de pedir agora para Paula Albuquerque se apresentar e responder essa pergunta. Eu acredito que é uma das pessoas da nossa equipe que vai ter mais propriedade aí para falar um pouquinho de tudo que a gente está fazendo nesse sentido. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olá, Eu sou boa a tarde, Paula. Paula, boa tarde. Eu sou a Paula, sou uma mulher cis de cabelos pretos na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa azul marinho e o meu fundo é um fundo celebrativo na cor azul com a marca da Pague Menos.
Como o Newton, a Carol e o Pedro falaram, né, explicaram um pouquinho do que é a PagMenos, né, do que é essa empresa PagMenos Extra Farma, e eu vou contar um pouquinho para vocês de como é que está o nosso processo relacionado à diversidade e inclusão, né? Como a Carol falou, há mais ou menos 2 anos, a gente publicou oficialmente a nossa agenda de sustentabilidade. Nessa agenda, a gente tem algumas metas relacionadas à diversidade e inclusão. E para a gente começar a avançar nessa pauta, também há 2 anos atrás foi formalizada uma área específica de diversidade e inclusão dentro da companhia. Essa área conduziu alguns diagnósticos, fez algumas pesquisas, alguns levantamentos e chegou na definição de 5 frentes prioritárias de diversidade, que hoje são aquelas frentes que a gente olha com mais carinho, com mais cuidado, né, e que a gente realmente se comprometeu a avançar até 2025, entendendo a nossa realidade. Essas frentes são mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 50 anos, e o público LGBTQIAPN+, né? E aí, como o Renato bem falou na sua pergunta, quando a gente tem uma interseção dessas frentes, a gente realmente tem um impulso maior, né, para aquilo que a gente quer alcançar. Então, de fato, se nós temos uma pessoa com deficiência, que também é uma pessoa 50 mais, para nós é um impulso maior da diversidade desse ambiente plural dentro da companhia, tá bom? E aí, para a gente conseguir avançar nessas pautas e nessas metas, ao longo dos últimos anos, a gente traçou alguns programas de inclusão. Hoje, a gente tem programas voltados para cada uma dessas frentes. A gente tem programas que trabalham a pauta de mulheres, a gente tem programas que trabalham a pauta de equidade racial. A gente também tem programas relacionados aí à inclusão de pessoas com deficiência. Foi até uma pergunta do chat agora há pouco, né? O Oportunidades Especiais é um dos nossos parceiros nesse programa, né? Atualmente, a gente tem algumas medidas de acessibilidade dentro da companhia para incluir e integrar essas pessoas, como um curso de Libras para todo o nosso público, né, dentro da nossa universidade corporativa, os nossos eventos com intérprete de Libras, a autodescrição nas reuniões institucionais, um manual de boas práticas de inclusão que é disseminado no nosso onboarding para todos os nossos líderes, né, para como ele deve receber os nossos profissionais com deficiência, e por aí vai. A gente também tem uma trilha específica para as pessoas com deficiência da nossa companhia, né, os nossos profissionais, para que eles possam se desenvolver, e a gente tem oportunidades especiais com iniciativas como essa que a gente está vivenciando agora, para trazer mais pessoas com deficiência para dentro da nossa companhia, tá bom? E aí a gente segue evoluindo, né, nessa pauta. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais das nossas iniciativas, é só entrar no nosso site de sustentabilidade, esg.pagmenos.com.br. Lá a gente já tem 2 relatórios de sustentabilidade publicados, né, que falam um pouco mais desses programas. Uma coisa que eu lembrei agora é que a gente também trabalha a pauta da sensibilização e conscientização das nossas pessoas quanto à diversidade por meio do nosso programa de representatividade. A gente tem grupos de afinidade para cada uma das nossas frentes, incluindo o grupo de afinidade para pessoas com deficiência, onde a gente promove realmente um espaço ali de diálogo, né, com pessoas do nosso CD, das nossas lojas, da nossa matriz, que já são profissionais que fazem parte do nosso time. E também temos uma comissão de diversidade e inclusão, que dentro dessa comissão temos pessoas com deficiência também para propor novas medidas, né? Novas ações que a gente pode adotar como companhia para avançar ainda mais nessa pauta, tá bom? Muito bacana, puxa, quanta coisa boa, né? E eu também, só lembrando que vocês fiquem aí muito à vontade, caso queiram ler alguma pergunta aí para todo mundo, tá? Mas eu tenho também uma outra pergunta aqui, né? Que é bastante recorrente, para vocês, né? O colaborador, quando começa com vocês, basicamente quais são os benefícios, né? Que a PagMenos oferece para os seus colaboradores? Oi, Bom, eu vou. pode, Pedro? pode falar, Cris. Tá, eu ia pedir ajuda, na verdade, do time também do Pedro, né, da Márcio e da Thelma, que estão juntos com o Pedro, com toda a equipe, com a minha equipe também, tocando as vagas nas pontas, para apresentar um pouco mais sobre os nossos benefícios, mas de uma forma geral, a gente oferece o nosso plano de saúde, né, para os nossos colaboradores. A gente tem o Sempre Bem Ouro Mais, que é um produto nosso, onde o colaborador ele tem acesso de uma forma 100% gratuita
há alguns descontos em medicamentos, também há algumas consultas com psicólogos, nutricionistas. Então, é um produto da Pague Menos, que ela vende para a sociedade, mas isso ela entrega para o nosso colaborador de uma forma gratuita. Além disso, a gente tem uma universidade corporativa, então, quando você entra na Pague Menos, você vai ter acesso a cursos, a formações. A Paula acho que trouxe até um pouco disso na fala dela, para se desenvolver, né? Porque uma vez que você entra, você já está pensando no próximo passo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Hoje eu sou um operador, o que é que eu tenho que fazer, talvez, para virar um gerente de loja, um gerente regional, um gerente de operações? Então, a nossa universidade corporativa nos ajuda nisso, né? A gente também tem benefícios que são comuns, vale transporte, vale refeição. A gente também tem parceria com o Gympass, que é uma empresa voltada para a saúde física e bem-estar dos nossos colaboradores. Esqueci de alguma coisa, Márcio e Thelma, se eu tiver esquecido, por favor, listem aqui, né? A gente tem o nosso convênio Farma também, onde o colaborador ele consegue comprar um medicamento na farmácia com esse convênio, isso vem descontado diretamente no seu contra-cheque. De uma forma geral, esses são os nossos principais. A gente tem seguro de vida também para os nossos colaboradores. A gente tem, a depender dos cargos, a gente também tem programas de incentivo a longo prazo, e aí são mais voltados também para cargos de gestão, tá? De uma forma geral. Quando a gente fala para o time de loja, a gente também trabalha com comissionamento, então, além daquele salário fixo ali, ele consegue gerar a sua própria comissão, isso vai estar muito atrelado à sua venda no dia a dia. Pedro, Márcio, Thelma, se eu tiver esquecido de alguma coisa, por favor, me ajudem. Carol, não sei se você falou sobre o plano de saúde, plano odontológico. Plano de saúde eu falei, faltou o plano odontológico. O odontológico É por adesão. por adesão e o de saúde. A gente, como companhia, né, Lari, a gente se compromete em prover para todos os nossos 25 mil funcionários. Então, obviamente, se você tiver dependentes, aí você arca com seus dependentes, mas a gente provê para todos os titulares que são funcionários da Pague Menos um plano de saúde, né, adequado a cada posição. Também temos o programa de gestante. Hoje esse programa fica embaixo do meu guarda-chuva também. Hoje a gente tem uma área, que é uma área que poucas empresas têm, tá, gente? Uma área de saúde e bem-estar. Então, junto com o time de sustentabilidade, que é tocado por mim e pela Paula, a gente tem uma área de saúde e bem-estar, que a gente cuida do nosso colaborador. A gente sabe que após o contexto pandêmico, os casos de transtorno mental, ele vem crescendo, né, de uma forma muito rápida no Brasil e no mundo, de uma forma geral. Então, a gente estruturou uma área de saúde e bem-estar para olhar para 3 pilares. Como trabalhar a saúde do colaborador, a saúde física, a saúde mental e a saúde financeira. Então, essa área ela também cuida do nosso programa de gestante, onde a gente faz curso de gestante, a gente entrega kits para a nossa gestante, a gente acompanha se aquela gestante está fazendo de fato o pré-natal, se ela vai precisar de algum acompanhamento especial durante o parto, faz algumas tratativas junto ao plano de saúde também, se necessário for. Então, esse é o acompanhamento que a gente faz por meio do nosso programa de gestantes, tá? Por sinal, agora no dia 16 de agosto é o dia da gestante e a gente vai ter o nosso segundo curso para gestantes da Pague Menos e Extra Farma. Hoje, cerca de 400 colaboradoras são acompanhadas por esse programa. Maravilha, quanta coisa bacana. Olha, pessoal, a gente está caminhando agora para os nossos últimos 15 minutos, né? Não sei se alguém abriu o microfone, tive a impressão alguém que ia falar alguma coisa, alguém da equipe. Bom, acho que não. Então, como a gente está caminhando aqui para os nossos últimos 15 minutos, né? Queria propor 2 coisas, se vocês estiverem de acordo, né? Primeiro, já, eu acho que cada um, né, da equipe, cada uma pode ter uma fala final, né, se vocês preferirem, se vocês quiserem, né. Acho que as informações hoje foram, mais uma vez, bem bacanas, né, a gente está tendo mais informação sobre uma empresa tão legal, tão bacana como a Pague Menos, né, e tenho certeza que, sendo uma empresa que está em praticamente todos os lugares aí do país, né, vai ter bastante oportunidade para as pessoas com e sem deficiência, né, cada vez mais aí buscarem o seu trabalho, né, porque
a gente sabe que o trabalho ele não significa só a nossa independência financeira, o trabalho também é essa construção da nossa identidade, né? Quem nós somos, o que nós fazemos, qual é o nosso papel. Aqui hoje a gente está com uma equipe muito bacana, falando de uma forma bastante detalhada, bastante profissional, né? Sobre tudo que a empresa vem aí a oferecer para a gente enquanto tanto consumidor, né? Mas também enquanto cidadão, cidadã, enquanto colaborador, colaboradora. Mas então, antes da gente fazer essa fala final, eu gostaria de saber se nós temos alguma pessoa com deficiência visual, né, que gostaria de abrir o microfone para fazer uma pergunta para alguém da equipe. Estou dizendo isso porque, às vezes, para as pessoas com deficiência visual, fica um pouquinho difícil de usar o software que lê a tela e escrever ao mesmo tempo e acompanhar o que está acontecendo no chat e também ouvir as pessoas que estão falando, né? Então, às vezes, nesse momento, dependendo do equipamento que você use, pode ser que as pessoas cegas fiquem em desvantagem. Então, para que elas também tenham a oportunidade de abrir, de fazer uma pergunta, né? E abrirem o microfone, esse é o momento. Eu peço a gentileza que seja só pessoas com deficiência visual, tá bom? Porque a gente está no último nos últimos minutos aqui. Também não sei se tem alguém. Se tiver, fique à vontade, pode abrir o microfone. Se não, a gente já pode aí para caminhar para as nossas falas finais para a gente terminar no nosso horário, né, pessoal? Alguém, alguma pergunta? Bom, acho que não. Mas então, assim, olha, acho que a gente indo aqui para esses momentos finais, né? Eu quero muito agradecer todas as informações, tudo que vocês compartilharam com a gente, né? Mais uma empresa muito legal que com certeza vai aumentar cada vez mais o seu número de colaboradores com deficiência, né? E não só com deficiência, uma empresa que vem crescendo demais e vem colaborando com a gente enquanto sociedade de um modo geral, né? Mas também para as pessoas com deficiência. E aí eu faço aqui, gosto de repetir coisas importantes, né, quando a gente ouve, porque de fato fazem a diferença. Empresas que acolhem as pessoas, né, não só nos seus cargos de porta de entrada, nos seus cargos operacionais, né, mas também nos seus outros setores, desde que você tenha a habilitação, desde que você tenha a competência para aquele cargo, tenha experiência para aquele cargo, você pode ter certeza que enviando o seu currículo, ele vai ser analisado com carinho e você vai estar ali junto com outras pessoas, né, concorrendo também a essa vaga, com pessoas com e sem deficiência. Então, isso que é legal, isso que é equidade de fato. Então, meninas, meninos, né, uma fala final, fiquem muito à vontade, viu? O tempo é de vocês. Renato, primeiro, queria agradecer a parceria com o time de oportunidades especiais. Acho que vocês vêm fazendo um trabalho muito bacana junto à PagMenos e a Extra Farma. A gente aprendeu muito com vocês desde da nossa parceria, então essa é mais uma oportunidade, essa é mais uma entrega que é fruto dessa parceria que a gente fechou lá atrás. Então, muito obrigada pelo espaço, por fomentar iniciativas como essa. E as portas da PagMenos e Extra Farma estão abertas para vocês também. Acho que a Paula trouxe aqui alguns programas de inclusão que hoje a gente tem e que a gente poderia estar mais juntos de vocês para tocar isso junto conosco. Queria responder aí uma pergunta, acho que o Daniel trouxe, acho que ele disse assim, não tem nenhuma vaga para pessoa com deficiência no estado de São Paulo. As nossas vagas, elas são inclusivas de uma forma geral. Pode não ter lá o símbolo lá do pessoa com vaga para pessoa com deficiência, mas você pode se inscrever. Se é uma vaga que está no teu perfil, que você tem interesse, pode se inscrever, que a gente vai analisar, ver se tem aderência do teu perfil comportamental, das tuas competências técnicas, para fazer parte do nosso processo seletivo, tá? E na PagMenos a gente tem do operador, acho que outra pessoa perguntou, tem vaga para advogado? Tem também. Tem vaga para advogado, tem vaga para engenheiro, tem vaga para arquiteto, tem vaga para gerente de loja, para operador, para farmacêutico, para time de RH, tecnologia. Então, assim, a gente tem um espaço muito bacana chamado Payment Lab, que é um espaço onde fica o time de tecnologia da informação. Então, assim, fiquem muito à vontade e eu reforço uma fala que eu trouxe no início da nossa conversa. A PagMenos é um lugar de oportunidade. Então, fiquem conectados. Nosso LinkedIn também diz muito sobre o que a gente faz no dia a dia. Se conectem com a gente, se interessem pelas nossas vagas, falem conosco para a gente ajudá-los. A gente quer
gente boa fazendo parte do nosso time, tá? Então, fiquem muito à vontade para se inscrever nos nossos processos seletivos, tá? E muito obrigada, Renato, de novo, pela oportunidade, pelo time também que conduziu esse momento. Obrigada. Imagina. Quero aproveitar, Renato, para agradecer ao time de oportunidades especiais pela parceria, agradecer ao Niro, que está fazendo a linguagem de Libras aqui para nós, agradecer a todo o nosso time pelas explicações e nos colocar à disposição dos nossos canais, reforçando de novo as vagas que estão em oportunidades especiais e no nosso site, para que vocês conheçam, tirem dúvida, entrem em contato com a gente, tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado você, Newton. Acho que mais Pessoal, alguém? Sim. queria agradecer também a participação de cada um de vocês. A gente teve uma boa quantidade de pessoas aqui, né? Muito feliz por saber que temos tantas pessoas interessadas em fazer parte do nosso time de gigantes. Agradecer também os nossos gerentes de RH que estão em peso aqui, né? Acho que isso mostra o nosso compromisso, né? 4 horas da tarde de uma segunda-feira, e o RH quase todo reunido nessa reunião para apresentar a Pague Menos desta forma para vocês. Muito obrigada, e acredito que a gente vai avançar cada vez mais para fazer a Pague Menos e a Extra Farma uma empresa mais diversa e inclusiva. Obrigado. Mais alguém? Pedro, talvez, não sei. O pessoal já cobriu todos os assuntos, eu queria só agradecer também aqui, de não deixar de registrar, né? E eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de se comunicar e lembrar que nós somos uma terra de oportunidades aqui, como a Carol bem disse, né? A gente quer dar oportunidade, a gente quer receber todo mundo aqui de braços abertos aqui para trabalhar junto com a gente, tá? Fazer parte do nosso time de gigantes. Legal, obrigado, Pedro. Acho que todo mundo, né? Bom, então, e vocês estavam falando, né? E eu estava aqui, né? Também pensando, né? A minha esposa é uma mulher com deficiência visual, né? Ela é psicóloga já há muitos anos, né? E a gente sabe da importância do trabalho dos profissionais da área da saúde, o quanto a gente valoriza, né? E de como é bom também a gente ter uma empresa tão grande, preocupada, né, de um modo geral, também com a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, né? Então isso é muito bacana e valorizando também essa questão da saúde, né? Gostei muito de saber da questão do acompanhamento para as gestantes, né? Uma coisa que de fato a gente não vê em todos os lugares, né? E muito importante mesmo. Bom, pessoal, olha, a gente também aqui, enquanto oportunidades especiais, agradece muito a hora de vocês, o tempo de vocês aqui com a gente. Foi importantíssimo, bem legal. Vamos lá, pessoas também, né? Vamos encaminhar os nossos currículos, vamos fazer as inscrições em busca das oportunidades, porque, como eu já disse, né? Para as pessoas com deficiência, também o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se empenha dentro de uma empresa, né, a gente vai atrás de tudo aquilo que a gente precisa e quer, né, como cidadão, como cidadã, que é um trabalho que, de fato, a gente faça a diferença, um trabalho que a gente seja reconhecido, né, como as meninas acabaram de dizer, né, a Pague Menos é um lugar de oportunidades. Então, vamos juntos nessa. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, João, na nossa técnica aqui. Obrigado, Niro. Obrigado, Fabrício. Obrigado a todos vocês. Uma boa semana, né? Nós ainda estamos começando. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Obrigado a Tchau, todos. tchau. Tchau.